Nós estamos falando mais uma vez ao vivo, aqui direto de Belém do Pará, Conferência Mundial do Clima. Hoje é o dia da cúpula dos líderes, ou seja, presidentes, primeiros ministros, representantes das principais nações do mundo estão aqui no Brasil para discutir as tendências das mudanças climáticas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o anfitrião, já chegou aqui ao pavilhão e a partir de agora começa a receber as autoridades que vieram até o Brasil justamente para esse encontro, que tem início marcado para as 10h30 da manhã. Como são muitas autoridades, são 2 horas de recepção. O presidente fica lá, recebe a autoridade que está chegando, a autoridade encaminhada para uma sala, e nessa sala eles aguardam, então, para o início do trabalho. Ao meio-dia, ele tem um encontro com o príncipe de Gales, o príncipe William, lá da Inglaterra, lá do Reino Unido, que está aqui ao Brasil e terá um encontro bilateral. Também à tarde, um encontro bilateral com o presidente da França, Emmanuel Macron. Ainda não há a lista das autoridades que já chegaram aqui ao evento, mas Belém do Pará hoje vive um dia absolutamente atípico. É feriado na cidade, decretado tanto hoje quanto amanhã, por conta do reforço na segurança. Muitas ruas no entorno estão absolutamente fechadas, só passam os carros que têm autorização, quem está credenciado para o evento. Outra coisa que é importante compartilhar com vocês é que esse lugar aqui, de onde eu estou falando com vocês ao vivo, pela Rádio Bandeirantes, Band News TV, ele é absolutamente improvisado. Essa estrutura nesse pavilhão do chamado hangar, que é o centro de convenções aqui de Belém, ele foi ampliado e essa estrutura onde nós estamos, ela foi montada para a COP30 e será desmontada depois do evento. A Sônia Blota já participou da cobertura de outras COPs pelo mundo, tem também elementos para compartilhar conosco, viu, Sônia? Está tudo funcionando, pelo menos nesse início de trabalho aqui, mas o que me chamou a atenção, Sônia, é que lá no outro pavilhão, onde vai acontecer a COP na semana que vem, os estandes ainda estão sendo montados. É um trabalho que ainda vai ter desdobramentos ao longo do fim de semana para que pronto para segunda-feira. Normalmente é assim mesmo ou o cronograma aqui está atrasado, Sônia? É assim mesmo, Pedro. Como é um evento da ONU, né, que é um evento que acontece em diversos países do mundo, eles montam os pavilhões de acordo com a necessidade. E como a data da COP é o dia 10, né, que é o tal do pontapé inicial, essa fica em cima mesmo da cúpula dos líderes, tudo vai estar prontinho mesmo dia 9, 11 horas da noite. E isso é uma experiência de COP que eu posso falar para vocês desde que a gente foi para Dinamarca fazer lá a COP em 2018, também foi aqui em 2015, durante a COP21, que foi do Acordo de Paris. O ano passado no Azerbaijão, em Glasgow, que foi a chamada COP da Covid, né? Que foi aquela COP que a gente tinha que fazer testes de Covid todos os dias para poder entrar na cúpula do clima. E é normal. A única coisa, viu, Pedro, que eu acho que a reclamação vai continuar mesmo é com o preço da comida. A Organização das Nações Unidas, ela sempre dá enfim, ela coloca algumas coisas da cultura local, né? Mas eu acredito que, por exemplo, a comida brasileira daí, seja a tapioca, o açaí, eu não sei o que eles vão colocar, vai estar com preço em dólar e muito alto. E isso, muitas delegações não vão com essa verba toda para gastar. Então, se você voltar um pouquinho mais magro aí de Belém, a gente vai entender, viu, meu amigo? Porque, olha, de fato, prepare seu bolso, porque a comida aí é cara. Ô, Sônia, Cláudio, Thaís, também tem outra coisa importante, que foi o motivo do meu destaque, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, que é a vitrine que Belém do Pará e a Floresta Amazônica acaba se tornando para essas lideranças mundiais. Porque tem muita gente que vem para cá que não imagina que aqui tem desenvolvimento, que aqui nós temos pessoas que moram, que trabalham, que estudam, que têm a sua vida aqui. E clamam, né, por mais infraestrutura, clamam por medidas que possam associar a preservação ambiental à exploração desse território brasileiro que dá ao Brasil, né, uma chance de uma virada da sua economia, da sua condição. Conversando, claro, sempre com a preservação do meio ambiente, mas buscando o progresso, não deixando estagnada essa oportunidade. Afinal de contas,
A cidade aqui de Belém do Pará, Cláudio, Thaís, vive problemas estruturais. Todo dia chove aqui. Vocês já ouviram essa história, né? O pessoal aqui marca encontro antes e depois da chuva. Porque nós estamos no meio da floresta amazônica. Então, a própria questão climática explica essa mudança repentina. O calor que faz aqui é um calor úmido, muito quente. Ontem eu cheguei aqui, estava 30 graus de temperatura. E aí nós temos vários problemas que estão sendo enfrentados. Eu vou contar a minha experiência, que é a experiência de muitos visitantes aqui. Desembarcamos lá em Belém, aeroporto lotado, isso já era esperado, claro. A esteira, onde as malas circulam ali para cada um pegar sua bagagem despachada, quebrou. Não tinha ninguém que pudesse traduzir para os americanos, chineses, ou seja, para os estrangeiros, que nós tínhamos deslocamento da esteira de número 4 para a esteira de número 2. Os próprios passageiros passaram a traduzir, alguns deles até com mímica, né, mostrando ali, ó, é para ir para lá, pegar a mala e ir lá. E aí nós tivemos o deslocamento desse efetivo. Na cidade, muito buraco. Claro que aqui, ao redor do hangar, está tudo pintadinho, está tudo bonitinho, né? Mas você vai andando um pouquinho mais distante, aí vai circulando pela cidade, você vai vendo os problemas, a questão da violência. Nós somos orientados aqui por voluntários, por motoristas de aplicativo, garçom de restaurante, ó, toma cuidado com o celular, não circula ali à noite. Então, são recados que estão sendo dados. É claro que a segurança está reforçada aqui, é preciso dizer isso, que eu me senti absolutamente seguro nesses dias, mas o alerta vem de quem mora aqui. Porque essa estrutura toda, Thaís, ela vai embora. Daqui a pouco ela vai embora. E as pessoas que moram aqui ficam aqui. Então não adianta só ter esse discurso, né, que é muito propagado por ONGs, por quem tem interesse aqui no Brasil, de que nós precisamos deixar tudo intacto. A preservação é isso. Não. Nós precisamos discutir um evento como esse, o progresso, a infraestrutura, tudo aquilo que a população daqui precisa, claro, associada à preservação dessa floresta que é a maior do mundo. E não só a população do norte, não é, Pedro? Faria toda a diferença, por exemplo, se o Brasil conseguisse explorar primeiro o potássio que tem na Amazônia para ser independente na fabricação de defensivo agrícola. A gente viu o risco que nós corremos agora na guerra Rússia e Ucrânia, porque praticamente todo o defensivo que a gente importa vem da Rússia. Se houver um problema lá, o nosso agronegócio fica a ver navios. Depois, exploração de petróleo. Se houver de novo, se houver mesmo um pré-sal ou algo até melhor que o pré-sal na margem equatorial do Brasil, e aí a gente está falando da região norte, é algo que vai fazer diferença para a população local, mas para o Brasil como um todo. E para terminar, terras raras, o assunto do momento, por que Donald Trump reviu as tarifas que tinha colocado lá em cima para a China? Porque a China falou, ok, eu vou voltar a mandar terras raras para você. É o que todo mundo precisa hoje, a gente tem isso, só que não explora. Então, é uma questão fundamental até de soberania nacional, né? Quando a gente fala de soberania nacional, essa palavra hoje que ficou tão bonita depois do tarifaço, é disso também que a gente trata. O que eu queria te perguntar, Pedro, é o seguinte, houve a decretação da GLO, para Belém do Pará durante a época da COP, né? Essa discussão envolveu também agora aquele episódio da semana passada, não faz tanto tempo, hein, no Rio de Janeiro, com aquela operação policial no Morro da Penha, no Morro do Alemão, e a gente perguntava aqui, e agora? O que acontece? Porque teve a operação, e agora? É isso. Pronto, vida que segue para os dois lados? Aparentemente sim. A possibilidade de decretação de uma garantia da lei e da ordem, que existe, não foi até agora de fato aventada, nem pelo governador do estado e nem de alguma forma sugerida pelo governo federal. Em Belém do Pará, se nota a presença das Forças Armadas nas ruas, Pedro? Mas demais, Thaís, demais. Embarcou no aeroporto, você já vê lá. Homens das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, tanque na rua, os militares com arma de elevado calibre, eu nem sei que tipo de fuzil é, mas a gente sabe que é uma arma que chama atenção. Eles estão espalhados aqui por Belém do Pará. É uma sensação mesmo de tranquilidade, principalmente aqui próximo do hangar, que é o centro de convenções, onde estão reunidas as autoridades. Tem muita rua interditada, então não fica passando moto para lá e para cá, que a moto é muito. Deu uma travadinha no Pedro Campos, ô Thaís,
Antes do Pedro voltar a conversar, eu queria chamar uma imagem que está correndo aqui à França e queria até a opinião do Cláudio Humberto a respeito disso. Você sabe que os bastidores da COP eles são muito badalados, né, nesse momento. E o making off dos líderes é algo que fica assim, rodando o mundo mesmo. Olha, gente, antes de Belém, em Salvador, o presidente francês Emmanuel Macron fez uma visita de 2 dias, uma visita focada em cultura e relações Brasil-França. A gente está no ano Brasil-França, e passeou pelo Pelourinho, participou de manifestações culturais afro-baianas, incluindo uma banda local. E ele ensaiou um batuque, vejam só. Olha, abraçando um monte de gente, tirando fotos, selfies, o Mr. Simpatia, como todas as vezes que ele vem para o Brasil, enquanto sua popularidade aqui não tá lá essas coisas, mas no Brasil ele está arrasando. Cláudio Humberto, Emmanuel Macron já pode se candidatar para uma vaga no Olodum? Eu duvido, porque lá brancos não são aceitos, né? É preciso... quem diria, né, que o Macron tem a pior avaliação de um presidente da história. Nunca um presidente francês foi tão mal avaliado quanto Emmanuel Macron. Mas ele está ali meio sem jeito, né? Batendo ali no tambor, achando que vai extrair dali alguma nota musical. Mas, enfim, foi simpático. A gente retomou o contato com o Pedro Campos, direto de Belém do Pará da COP. Tá me ouvindo, Pedro? Estou ouvindo sim, Thaís. Então, só para finalizar, o esquema de segurança está muito reforçado. Como eu disse, né, os problemas eles vão aparecer para quem estiver por aqui quando você sair um pouquinho de perto desse eixo. E as pessoas precisam sair para dormir, para almoçar, para jantar, para conhecer um pouquinho da história de Belém do Pará, e aí vão se deparar com a realidade. Por isso essa aqui também é a COP da verdade, viu? Além de muitos nomes que estão dando, é um encontro mesmo com a realidade de quem vive nessas autoridades, tem essa oportunidade de conhecer de perto, em loco, essas demandas todas para colocar em discussão aquilo que interessa nas reuniões que acontecem aqui atrás. Boa, vamos para Brasília agora. Oi, Cláudio, manda aí. Eu queria saber do Pedro se é perceptível a dificuldade de alojamento para as pessoas, se há muitos acampamentos nas ruas, há barracas, enfim. Como é que está isso? Como foi resolvida essa questão? Cláudio, esse é um problema crônico, né? Não existe a menor possibilidade de alguém vir para cá e tentar de última hora uma hospedagem. Nas ruas não dá para ver, até porque o governo fez a lição de casa, né? O governo federal, o governo estadual não permitiram que houvesse esse tipo de acampamento por aqui. Você tem gente do mundo todo, me chama a atenção a delegação de chineses aqui. Para onde você vai aqui tem chinês para tudo quanto é lado. Eles estão muito interessados naquilo que o professor Emanuel Pessoa conta para a gente aqui, que é o Data Center Verde. Então eles estão atrás, o mundo está atrás de espaço para armazenar todos esses dados que nós temos nas nuvens, e os chineses vieram para cá interessados nisso, e também em algumas conversas aí nós descobrimos que há um interesse grande sobre a exploração da foz do Amazonas, onde nós temos já autorização do IBAMA para os estudos que são realizados, né, para se tirar o petróleo do pré-sal dessa região. O Brasil está atrasado em relação aos vizinhos, a Guiana, em relação à Venezuela, e os chineses estão aqui em peso. O Xi Jinping não veio, mas mandou representante demais aqui para tomar conta desse assunto, participar das reuniões e trazer dados, viu, Sônia? Eu imagino, Pedro, isso aí vai uma questão para os chineses muito importante, fora que de Foz não tem nada, né, que fica a 500 quilômetros da Foz do Rio, é o que a gente chama de margem equatorial, mas aí você sabe que a intriga da oposição é bem grande nesse assunto, né, Cláudio? Pois é, e essa questão do data center que interessa aos chineses, né, interessa ao mundo inteiro, até porque os Estados Unidos estão muito à frente nisso, né? No sábado passado, aquelas pessoas que odeiam Elon Musk tiveram
uma madrugada infeliz, porque foi um sucesso, mais um lançamento de foguete, o Falcon 9, que levou componentes, minha gente, para a construção de um data center no espaço, com 4 quilômetros de extensão, imagina. Então, assim, a turma isso aí é o futuro, né? Enfim, as pessoas, as nações, as empresas estão todas de olho nisso, investindo nessa área. Esse é o futuro, mas o presente aqui também tem as nossas coisas.